Já nos cumprimentamos aqui presencialmente. Boa noite aos irmãos, irmãs, colegas que estão conosco na transmissão. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor, principalmente nesse ministério de súplicas e orações, como ele é, importante. Quando nós encontramos a recomendação do Senhor na instrumentalidade do nosso conservo Paulo, orai sem cessar. Por aí nós podemos avaliar o quão é importante estarmos investindo nesse tempo de oração. Gostaria de meditar um pouco na palavra de Deus, nos Salmos de número 35, verso de número 27, Salmos de número 35, nós estaremos meditando no versículo de número 27, e para procurar compreender alguma coisa que certamente, e às vezes muitas, o Senhor passará à nossa mente, ao nosso coração, eu gostaria de tentar, cada um de nós, responder uma pergunta: por que será que ninguém leva algo quando vai para a sepultura? E não vale a resposta, porque não tem como. Aí é fácil, né? Então, aquilo que nós vamos meditar nesta noite tem bastante a ver com isso, porque está relacionado, sobre o ser e o conhecer, a pessoa que conhece e aquela que é. Então, veja aí comigo o Salmo 35, verso 27. Creio que todo mundo já encontrou. 35, Salmos, número 27, o versículo. Vamos ler numa só voz. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do teu servo. Podeis, amados irmãos, assentar. Alegria e gratidão deve ser concentrada no ser. Por isso que nós, e eu principalmente, me ative a contemplar essa questão e tentei responder, procurei buscar algumas respostas sobre a causa de ninguém. E sabemos que os faraós faziam muito isso, Eles colocavam grandes riquezas, às vezes alguma bebida que a pessoa física amava, e às vezes alguma roupa que a pessoa gostava muito de estar repetidamente com ela. Eles faziam muito isso. Agora a pergunta é: algum desses faraós levou alguma coisa? E a dificuldade que nós temos em responder o porquê, qual a razão? Eu, sinceramente, investiguei, fui nas profundezas, busquei em livros, até no Dr. Gugu, que é o Google, nós não encontramos respostas satisfatórias. Então, o quão é importante nós termos alegria e gratidão em ser, não propriamente em conhecer ou ter alguma coisa. Vamos pensar na questão do ter, por exemplo. Quando nós partimos daqui, a Bíblia diz que até a fé que nós temos vai desaparecer, Então veja como ser confiante em Jesus, ser grato a Deus, isso é importantíssimo. Ele vai muito além de ter, como vai? Porque tudo que nós temos nessa vida física, certamente aqui ficará. Nós receberemos com certeza, porque não é promessa de uma denominação, mas uma promessa de Deus, até por um simples copo d'água, se for dado na qualidade de um discípulo, Deus faz ali, um empenho, faz uma promessa de compensar na eternidade. Ele diz: olhem, invistam, lá não tem traça, não tem aquilo que consome, não tem ladrões que roubam. Então nós vemos que esses valores, mas daqui praticamente, nós podemos só ser. Ou seja, administrar as coisas que Deus coloca para que assim nós façamos. Ter sempre será limitado, isso é fato. Por mais que uma pessoa tenha, nós vemos infelizmente a roubalheira que há por aí. Nós começamos a imaginar e fazer algumas contas, não para crucificar ninguém, mas para tirar algumas lições. O que poderia uma pessoa, um ser, fazer com tanto dinheiro desviado, com tantos bens que se compram?
iates, mansões. O que poderia uma pessoa fazer com todas essas coisas? Não crucificando ninguém, né? Cada um tem a liberdade, e se Deus dá a liberdade para agir dessa forma, quem vai ser eu para julgar a pessoa ou condenar, não é verdade? Então vamos respeitar a liberdade, não concordar, é claro, com a atuação, mas respeitar a pessoa. Mas às vezes nós nos pegamos, né, perguntando o que essas pessoas têm na mente e no coração para fazerem tais coisas. Será que elas têm alegria e gratidão em Deus? Haveria talvez essa possibilidade de haver no coração, na mente de uma pessoa dessa? Não, com certeza que não. Só se tem de fato isso, né, é realidade, aquilo que se pode cuidar. Então, quando eu posso cuidar, né, isso é muito comum para aquelas pessoas que têm filhos. Eles vão lá, arrumam um cachorrinho bonitinho, né, um gatinho, esse é meu. E depois o que acontece? Eles não conseguem cuidar, não têm noção do trabalho que aquele animalzinho dá, principalmente até ele crescer, se desenvolver e tudo mais, né? Depois é ração, é medicamento, é isso, é aquilo, tem que passear com o bichinho e tudo. Não, esse aqui é meu, né? Mas não tem a mínima noção. Então aquilo que nós não podemos cuidar, nós não podemos nem considerar que temos, não é verdade? Isto deve ser fato nas nossas vidas, principalmente convertidos ao Senhor. Quantas pessoas às vezes abraçam, né, quantas coisas lá naquela virada de ano e querem fazer tantas coisas para Deus e não analisam, né, a nossa limitação, quão nós somos limitados. Então, quão é importante nós analisarmos esses fatos para nos concentrar muito mais em ser do que ter as coisas. Conhecimento. Quantas pessoas, algum irmão ou irmã que aqui está conosco, que conhecem, que tem um conhecimento tremendo, né, da palavra de Deus, dos princípios, da história, né, que segue paralelo com a Bíblia, que pode também ser embasada na Bíblia, e não consegue passar isso em forma de lição, muito menos mensagem, não é verdade? E você conversa com a pessoa, fica, né, puxa vida, que conhecimento, porque você não faz o estudo, irmão, né? Porque, irmão, você não faz isso, faz aquilo, e a pessoa não consegue passar aquilo, né, talvez em forma, né, de palestra, estudo ou alguma coisa semelhante. Então, como é importante, né, nós pensarmos que nós só não temos no sentido literal, mas administramos aquilo que podemos cuidar. Lembra-se dos dons espirituais que a Bíblia fala? Cada um vai ser dado o dom segundo a capacidade de cada um. Então veja que um foi dado 3, outro 2, outro 1, né? Os elementos que foram dados, e foi segundo a capacidade de cada um, como isso é importante. Então, do alegrar a amar ao praticar, como é uma diferença. Quais as características, vamos pensar um pouco, que destacariam ou seriam notadas em alguém que diz ter para quem, né, se pode ser o portador de uma pessoa que ama? Seria somente o sentimento, né? Não, provavelmente vai muito além disso. Porque, né, este verso ele fala sobre uma coisa interessante: cantem e alegrem-se os que amam a minha palavra. Então, nessa parte A desse versículo 27, nós começamos a praticar a justiça de Deus a partir do momento que nós alegarmos e amarmos essa justiça. Porque a justiça de Deus, ela excede a justiça humana. Toda a justiça humana que se pensar for traçada, por mais justa que ela seja, a justiça de Deus excede, né? Como excede. Tanto é que Jesus dá aquele conselho para os seus próprios discípulos: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, né, ela é inválida. Então vejam a altura que está a justiça de Deus. E como é que nós vamos começar a praticar? Se nós olharmos somente para a altura, né, que ela está, né, a sua eficácia e tudo mais, nós vamos ficar com medo. Agora, quando nós começamos a amar a justiça de Deus devido ao que ela é, aí sim nós vamos começar a praticar a justiça de Deus. Meu Deus,
Mas por que você não levou isso para uma autoridade, um policial, um delegado, um tribunal? Não. Eu não levei porque realmente eu analisei, poderia ter levado, poderia ter ganhado a questão. Mas, eu como sou uma pessoa que me converti a Cristo e amo a lei de Deus, ela recomenda que se faça, que se haja, tendo sede e fome de justiça e não procurando exercê-la. Vejam que tarefa difícil, a gente estar praticando, a justiça de Deus, como diz no início deste versículo. E como é que ele começa? Com alegria, cantando e alegrando, Aí sim vai amar a justiça de Deus. Como isso é maravilhoso nós olharmos, para esta alegria, esta gratidão que nós devemos e podemos, nós não só devemos, mas nós podemos, nos concentrar neste seio, amar a Deus, observar a sua justiça, esperar na justiça de Deus. Não como muitos, que Deus te dê em dobro aquilo que você está desejando para mim. Já pensou, irmãos? Dependendo do que a pessoa expressa e fala literalmente o que está, desejando para a minha pessoa, aí eu viro, que Deus te dê em dobro aquilo que você está desejando para mim. Vejam como é um desafio amar e praticar essa justiça de Deus. 1 João 4:8, nós damos uma olhada nesse texto. Vamos lá para 1 João comigo? 1 João capítulo de número 4, vamos ler o versículo 8 de 1 João capítulo 4. 1 João 4, versículo de número 8. Muito conhecido esse versículo, muitos conhecem até de cor, 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Veja que aí é um amor, ele pode estar direcionado a muitas questões, principalmente a justiça de Deus, Ele não está aqui determinando praticamente, mas está falando ama. E pode estar ligado com esse versículo que nós pegamos por base, porque Deus é amor. Deus não somente ama, mas Ele é amor. Estão vendo a importância, do conhecer e do ser? Eu posso conhecer que Deus é amor, eu posso amar, mas nunca serei como Deus, porque Deus, além dele amar, Ele é a essência do amor. Como isso é maravilhoso nós olharmos, para esta questão aí de 1 João 4:8. Veja comigo o versículo 16 aí do capítulo 4 de 1 João. 1 João 4:16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Olha a profundidade da visão de João. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. É o ser, não apenas o conhecer, porque nós podemos conhecer e não estar na pessoa de Deus. Quantas pessoas vivem, conhecem, têm convicção de Deus, mas não se sujeitam, não obedecem à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está em amor está em Deus, e olha o final do versículo, e Deus nele. É um ser, isso não pode ser tirado. A fé, até ela, diz Paulo lá, numa das cartas, ela vai desaparecer. Profecias, sabedoria, tudo desaparecerá. Só vai prevalecer o amor. Então, quão importante nós olharmos, para este verso, olhando principalmente para o amor às leis divinas. Quem está em amor está em Deus, Por mais discreto que esta pessoa seja, será vista, não tem como. É como se nós chegássemos onde nós estamos aqui, neste ambiente, e está tudo escuro. Você vem, palpa tudo, de repente você consegue achar a maçaneta onde está trancado ali, Puxa vida, aí você está com a chave e sabe que talvez só está com ela que abre a fechadura, Abre com toda dificuldade. Quando aciona o interruptor que acende a luz, é notável. Aí você já consegue ler, consegue ver quem está, se tem alguém aqui, se não tem, Então, não há como uma pessoa amar a Deus na prática, estar no amor de Deus, na sua justiça, na sua misericórdia, na sua graça, e não ser notada.
Isso naturalmente vai acontecer, né? Não há como a pessoa esconder aquela questão de Jesus. Você consegue acender uma luz dessa, né? Colocar embaixo? Não, eu estou acendendo que justamente eu não estava enxergando ali, né? Para colocar a chave, e agora eu estou vendo. Para que eu vou, né? Ou desligar lá o interruptor, ou esconder? Não, né? Ela é exatamente para estar alumiando o ambiente, para assim, né? Poder fazer ou deixar de fazer algo, né? Não basta tão somente dizer que amamos Deus, é o que nós vemos nesta questão. O mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes. Ele diz lá em João, no Evangelho de João 16, 27. Vamos ler esse versículo, né, no Evangelho de João, que nós vemos a importância. João, capítulo de número 16, verso 27. Deixa eu ver se a minha Bíblia tem João 16, 27. Tem. João 16, 27. Vejam que coisa interessante, né? O próprio Jesus dizendo: pois o mesmo Pai, diz o versículo 27 de João 16, vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí do Pai. Então, a interligação deste amor, né, desta ação, é interessante, do ser, né, vai muito além. Porque eu olho, por exemplo, o amor de Deus, antes de eu me importar com Deus, não queria saber da pessoa de Deus, muito menos de Cristo, e olho para este versículo e fico impressionado. Como Deus teve paciência e manteve esse amor até, né, que eu desse aquele passo rumo a Jesus. Não, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Fico olhando para esse versículo, olho para a minha vida, a realidade dela, e isso, né, me encabula. E aí eu não consigo achar uma resposta, como nós estávamos olhando para a pessoa que vai para uma sepultura e não consegue. Mas por quê? Né? É difícil arrumar uma resposta à altura aí desta pergunta. Então, João 16, 27, como é importante. Agora, como é fácil, por exemplo, eu ouvir de uma pessoa que está procurando me agradar e dizer: nossa, como você é bom, você é paciente, nossa, olha o teu serviço, ninguém faz algo assim, né? Como é fácil, né, eu estar ouvindo estas coisas. Ou eu dizer: olha, esse serviço que eu fiz, claro que eu investi, fiz o melhor que pude, realmente ficou razoável, né? De mais para bom do que, né, menos, né, ruim, mas como é fácil dizer: olha como ficou bom. Agora, difícil é as pessoas, e vai mais além. O próprio Deus olhar: está vendo ali aquele meu servo Jó? Ele é justo, temente a mim. E quem que estava falando, né? O próprio Deus. Então, é aquela questão da lâmpada, quando nós fazemos realmente e amamos, não há como esconder, aquilo flui com naturalidade, né? A própria vida, as atitudes e ações fala muito mais alto do que aquilo que nós montamos de estudo, procuramos passar de experiências que tivemos com Deus, né? Procuramos passar às pessoas. A própria maneira de nós vivermos demonstra muito mais. É uma questão interessante, que muito conhecida também, que nós encontramos em Atos. Olha aí para frente um pouquinho de João, né? Sigam comigo no capítulo 11 do livro de Atos, Atos 11, verso 26. Como esse versículo é conhecido, mas ele chama-nos a atenção, né, nessa questão. Por quê? Olha o que diz o versículo 26 de Atos, capítulo 11. Atos 11, 26. Excedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez. Eles levantaram lá, né? Eu sou cristão, eu sou de Cristo. Não, as pessoas que chamaram eles de pequenos cristos, de seguidores do Senhor Jesus. Com isso muda, é diferente, porque as atitudes, aqui claro está literalmente dito que eles ensinaram muitas pessoas, testemunharam sobre aquilo que Jesus fez nas suas vidas.
mas foram as pessoas que reconheceram essas vidas. Como isso é importante, né? O que quer dizer cristãos? Pequenos cristos, né? Então, como é importante nós nos alegrarmos, investirmos nesses tempos que nós temos investido aqui, estar em comunhão, aquelas pessoas que estão conosco na transmissão, quando nós estamos individualmente também procurando, às vezes no nosso quarto, na oração, procurando meditar na palavra de Deus, naquele texto devocional que a maioria dos convertidos a Cristo fazem, porque isso é tão natural que é como o nosso cafezinho de cedo, né? Você passa aquele cafezinho, tá aquele cheiro, quando você coloca aquilo na boca, que delícia, né? Quando nós temos saúde. A nossa devocional também não é diferente. Isto vai, né, fazendo com que cresça o amor para com Deus, para com a sua justiça principalmente, e vai abrindo a nossa visão a ponto de não concordarmos, respeitamos, mas não concordamos muitas atitudes de pessoas. Por exemplo, mas isso aqui é só uma mentirinha. Puxa vida, se você soubesse a gravidade disso. Mas por quê? Porque mentirinha não existe. Existe mentira. Às vezes nós vemos um grau maior ou menor, mas isto é terrível, e vemos consequências que com servos nossos lá no passado, homens de Deus sofreram, né, por mentirem, né? Então nós podemos respeitar aquela pessoa, mas ter sede e fome de justiça, e aquilo não vai cauterizar na nossa mente, no nosso coração. Mas é verdade, né? Só uma coisinha assim, não tem problema. Não, como isto pode pegar-nos realmente e facilmente, né? Que Deus possa estar nos abençoando então nesta alegria que nós devemos ter. Voltando para terminando de ler o nosso texto base, né? Ele fala aqui sobre essa alegria de estar cantando aí no Salmo 35, verso 27, esta alegria, né, com cânticos, alegria e amar principalmente a justiça. E olha, né, a afirmação que digam continuamente. Isso não precisa ser literalmente falar, né? Eu amo a Deus. Não, as atitudes vão demonstrar isso com certeza. Quando uma situação que eu estava como essa, que você encontra muito hoje em dia, a pessoa, né? Mas não tem problema nenhum, se nós agirmos com amor, com misericórdia, não crucificando aquela pessoa e tudo, vai levar certamente a ela refletir profundamente na sua mente e no seu coração. Puxa vida, eu nunca tinha olhado essa questão por esta ótica, desta forma, né? Realmente não existe mentira grande e mentira pequena, né? Existe o mentir. Então, continuamente, finalizando o versículo, o Senhor seja engrandecido. Isso que é importante, né? Sempre esse alvo. Quando nós temos esse alvo de engrandecer o Senhor, é aí que nós temos sede e fome de justiça e agimos, né, realmente nesse perímetro, esperando a justiça de Deus, né? Engrandecido seja realmente, o qual, olha a atitude de Deus, ama a prosperidade do seu servo. Irmãos, agora que é uma questão muito importante. O que é prosperidade para mim? O que é prosperidade para cada um dos irmãos, irmãs e amigos que estão conosco na transmissão? Se nós olharmos esse aspecto na maneira correta, né, como isso vai nos ajudar? Finalizando com Efésios 1:3, né, onde, né, nós vemos a nossa prosperidade. Então, somente na área física, na área material, onde você e eu e cada um de nós temos contemplado a nossa, né, prosperidade. Efésios, capítulo 1, verso 3. Olha aí a gratidão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com uma, duas? Não, foram com todos. Então é mais de um. Interessante que aonde elas estão, lá não chega ladrão, não chega ninguém que possa tirar. E como traz aquele rico conselho de Apocalipse, João fala: olha, cuida bem da sua coroa, para que ninguém te tome ela, né? Então os galardões nós podemos perder, mas nós precisamos ter esta convicção: a verdadeira prosperidade vai estar lá. Que imagina o valor, né, que vamos receber se nós demos tão somente um copo de água fria. Ele nunca mais perderá o valor.
ele sempre vai ter aquele valor. É como o ouro que nós temos fisicamente. Algum irmão ou irmã já viu o ouro cair de preço? Não, ele só mantém e sobe, mantém e sobe. Agora imagina lá, agora aqui são muitas, né? Todas, não está falando de uma, duas, todas estas bênçãos. E onde elas estão? Na eternidade, nas regiões celestiais. Então nós precisamos concentrar muito, porque infelizmente, né, o adversário ele usa muitas pessoas com grande habilidade na língua portuguesa, nos textos que montam, né, aparentam até ter princípios bíblicos, mas a prosperidade não sai dessa vida física, né? Não sai dessa vida física. Então que nós possamos sempre ter essa alegria, essa gratidão, né, em ser aquilo que Deus transformou a cada um de nós, na nossa mente e no nosso coração. Principalmente a maneira de ver, olhar muito mais, né, para o alto, para cima, para as coisas que são eternas, né? Que Deus assim nos abençoe, amém? Pai, como foi bom meditar na sua santa e bendita palavra, estar esta noite na sua presença, ó Deus. Grato estou, principalmente pela meditação na mesma e por esse período que nós podemos colocar os nossos pedidos e trazer a nossa gratidão em forma de súplicas e orações. Eu oro mais uma vez, ó Deus, com gratidão, principalmente pela sua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.